No podcast de hoje a gente tá voltando com tudo depois de alguns dias aqui, algumas semanas sem fazer podcast, né, Camilinha? 7 years later. Pois é, e hoje a gente tá voltando com tudo pra falar sobre um tema que eu acho muito foda, que é sobre a importância de você começar a pensar em estágio logo cedo, assim, nos primeiros períodos da faculdade. E esse é um tema que pouca gente discute. Não é um tema muito comum quando a gente entra na faculdade, né? Você não vira pro seu amigo... Vamos pensar sobre estágio? Geralmente a gente chega na faculdade virgão, né, mano? Não sabe de nada, tá conhecendo as coisas agora, tá muito acostumado ainda com o ritmo da escola, ensino médio e tal. E geralmente no começo da faculdade só quer beber. Pelo menos a gente no começo da faculdade que não começou em quarentena e tal, sim, a gente queria saber era de beber, de zoar. Sacanagem, né? Começar a faculdade. Eu fiquei com muita dó da galera que começou a faculdade... Tipo, em home office, você não tem aquele senso de vida nova. Nossa, agora eu tenho responsabilidades. Na minha época, eu senti um impacto muito grande. Quando eu entrei na faculdade, você podia, sei lá, sair da sala a hora que você quisesse. Sim, era muito bizarro. Liberdade, né? Você tá acostumado na escola, puta, não, tem que levantar a mão, pedir pro professor. Não, agora é faculdade. Mexer no celular. Mexer no celular, pode tudo. Mas sim, deve ser mó merda pra quem tá começando agora, principalmente por causa da interação com a galera e tudo mais. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a importância de começar a pensar em estágio cedo. E acho que o primeiro ponto aqui ligado a essa importância é que você tem tempo pra testar coisas, experimentar coisas, né? Quanto antes você começa a pensar nisso, mais chances você tem de experimentar coisas diferentes pra ver o que você curte, o que você não curte e se encontrando profissionalmente. Porque aquilo que você falou, a gente entra na faculdade, primeiro que já tem toda aquela pressão de você sair do ensino médio, já ter que ir direto pra faculdade. Nossa, que curso eu vou escolher? Qual carreira eu vou seguir? Aí, beleza, você, entre aspas, decide a carreira que você quer seguir. A gente, no caso, escolhemos a carreira de administradores. Então vamos seguir essa carreira, beleza. Você começa a faculdade, estudando, só que daí você fala... Tá, o que é uma carreira de administrador? O que é uma carreira de engenheiro? E se você olha pro mercado... Tem muitas portas que você pode seguir. O caminho que você quiser seguir, você vai lá, abre a porta e fala, curte essa área. E no meu caso, eu comecei a estagiar cedo e essa pra mim foi a melhor coisa, porque eu não tinha ideia do que eu queria direito pra minha carreira, então eu fui experimentando. E pra quem acompanha aqui, pra quem sabe, eu fiz 5 estágios. Então eu realmente testei... Maratona estágio, mano. Maratonei, eu testei, experimentei o máximo de áreas, o máximo de empresas, setor possível pra eu poder me conhecer e falar, é aqui agora que eu quero seguir minha carreira. Porque a maioria não tem essa oportunidade, né? Total. E pegando no exemplo que você trouxe da época da escola, né? De que, a gente, quando vai escolher o curso que a gente vai fazer na faculdade, já é uma decisão difícil, porque a gente não tem noção de um monte de variáveis. Exatamente, você falou, você não sabe como que é o dia a dia de um administrador. Quando você entra na faculdade, você começa a quase ter uma noção, mas ainda é muito diferente de cada área, cada trabalho, cada empresa que você vai. Então imagina na época da escola, quando você tem que decidir o curso que você vai fazer, a faculdade que você vai fazer, se você nem conhece o negócio. Então já é uma decisão muito difícil de ser tomada, justamente por causa disso. E aí você imagina, puta, beleza, agora eu tenho que entrar no mercado de trabalho. Cara, é uma decisão muito difícil você escolher uma empresa, qual empresa você vai querer ir. Total, porque normalmente a gente escolhe qual empresa. A gente olha em volta... beleza, tem o Itaú, tem aquele banco. A gente olha em volta, tem a Apple. A gente vai procurando meio que empresa que a gente consegue enxergar. Então, meio que isso eu acho que é a base, né, que a gente tem do mercado. Acho que não é nem isso. Na real, a gente entra lá no site de vagas, vai se inscrevendo em qualquer lugar. Foda-se qualquer empresa, se tá com inscrição aberta, você se inscreve. E geralmente é isso. E se você pegasse antigamente, tinha uma visão muito de que não, você tem que entrar numa empresa, fazer a sua carreira nessa empresa, ficar muitos anos nessa empresa e tal. Principalmente, por exemplo, a gente que é aqui de São Bernardo. Aqui você tem a sede não sei se é a sede, mas tem uma fábrica da Volkswagen e uma fábrica da Mercedes, são 2 empresas muito tradicionais na cidade. E, muita gente cresceu ouvindo que, nossa, seu tio trabalhou a vida inteira na Mercedes, seu pai 50 trabalhou anos. a vida inteira na Volks e tal. E você cresceu com isso de, não, tem que ficar muito tempo numa empresa.
Só que, cara, já não é mais assim. As empresas, as pessoas estão mudando muito rápido de empresa, estão experimentando uma coisa aqui, outra ali, estão mudando muito mais rápido as carreiras delas. E esse momento de estágio é onde você começa a dar os passos iniciais da sua carreira. Então, se você consegue experimentar áreas diferentes, empresas diferentes, coisas diferentes, você consegue muito mais saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você manda bem, o que você não manda. Por isso que é super importante, né? Você conseguir experimentar e testar as coisas. E esse assunto até, daria pra gente fazer um podcast só sobre isso, porque é um assunto meio que polêmico, porque na época que eu ficava trocando de estágio, então meu primeiro estágio eu fiquei 7 meses, o segundo 6 meses, o terceiro 1 ano, todo mundo deu glórias que eu consegui ficar Foi 1 ano e 3 meses, eu vi no seu LinkedIn. E eu era muito criticada, de certa forma, não criticada de, caralho, não sei o quê. Desculpa, gente, tô tentando falar menos palavrão, mas não criticada nesse nível, mas criticada no sentido de que vai pegar mal pro seu currículo. Ninguém mais vai querer você porque você tá, entre aspas, muito rodada nas empresas. Só que você tem 2 opções quando a gente fala de testar e experimentar várias empresas. Você pode ouvir o que a galera tá falando e tomar aquilo como verdade. Você vai começar a se sentir inseguro, você vai ficar mal com você mesmo e realmente você não vai mais começar a passar nas empresas porque você vai se menosprezar. Ou você olha com olhar de oportunidade. Pô, estágio? Estágio justamente é um estágio, é um momento pra você ver, curtiu ou não curtiu, vai seguir aqui, não vai. Ninguém tá te obrigando a ficar ali, não é que nem gerente, que você já tem várias responsabilidades, você tem um projeto, um time pra cuidar. No estágio é pra gente se conhecer. Total. É isso, só isso. Se você gostou ou não gostou, legal, é aprendizado. Total. E você vê gente que fala, não, você tem que entrar na empresa, você tem que querer fazer sua carreira lá. Se na entrevista te perguntarem onde você se vê daqui a 5 anos, eu me vejo aqui dentro da empresa, crescendo, não sei o quê. Cara, não. Você tem que ser apaixonado pela sua carreira. Sim. Não pela empresa em que você tá entrando. Então você tem que se desenvolver sendo ali ou em outro lugar, você tem que buscar isso. E a gente fala, né, que, estágio é tipo namoro. Você tá nos processos seletivos, você tá ficando com a empresa. Se vocês decidem namorar, você começa a namorar, começa a estagiar lá, e aí você decide se vai dar o próximo passo ou não, se vai noivar, se vai casar, ou se vai terminar, vai procurar outro namorado, outra namorada, é mais ou menos assim, né? E o namoro tá até um passo anterior que você não falou, o Tinder. O Tinder são sites. Sites de vagas, exato, exato. E outro ponto aqui do porquê é super legal você começar a pensar em estágio cedo é por causa do tempo de desenvolvimento. Se você tem tempo pra se planejar, falar, nossa, eu quero estágio, só que você tem 3 anos pra começar a pensar no estágio, ou às vezes até 4 anos e tal, você consegue ir vendo o que as empresas pedem, o que o mercado tá valorizando pra você ir desenvolvendo isso no decorrer desse caminho. E quando você vai procurar o seu estágio, você já tá muito mais preparado, né? E a gente fez muito isso. Quando a gente entrou na faculdade, uma coisa que a gente até acabou se aproximando por causa disso, não é porque o Ricardo é bonitinho nem nada, mas a gente acabou se aproximando muito por conta do nosso objetivo de carreira. Isso era praticamente a única coisa que a gente tinha em comum. Que tanto eu quanto você, a gente tinha a certeza que a gente queria começar cedo a nossa carreira pra virar gestor cedo e futuramente empreender e ter várias histórias pra contar. Então, o que a gente fez foi basicamente falar, tá, vamos estudar, vamos fazer um monte de coisa pra quando chegar, sei lá, numa entrevista ou uma oportunidade de estágio, a gente saber falar aquela língua corporativa, a gente saber falar de igual pra igual, a gente basicamente tá preparado, que é aquilo que a gente sempre fala. Você ter boa sorte é nada mais que quando a oportunidade se encontra com a preparação. Então a gente queria estar muito preparado pra quando chegasse a oportunidade a gente pudesse falar, nossa, que sorte, foi uma sorte muito boa. Mas é isso, quanto antes você começa a pensar em estágio, mais você consegue focar nessa preparação e ter sorte no final das contas. Total, e você ainda consegue, você começou a fazer um curso sobre alguma área que você viu, alguma ferramenta, alguma coisa. Você vê se você curtiu ou não. Não curti muito. Você vai e faz outro curso. Nossa, gostei. Cara, eu quero procurar uma área pra estagiar que seja relacionada a isso. Uma área onde eu consiga colocar isso em prática. Então é animal você ir fazendo isso. E outro ponto aqui, outra vantagem de você começar a pensar em estágio muito cedo, é que, cara, quanto antes você começa a estagiar, mais experiências você vai ganhar, mais rápido você vai ganhar experiências, e a chance de você crescer ainda mais novo ou ainda no início da faculdade são muito maiores. E a gente vê isso muito acontecendo, né? Às vezes você, olha, eu tenho um gestor super novo, uma gestora super nova, e muito provavelmente essa pessoa acelerou a carreira dela dessa forma, ou entrando em trainee, estágio, mas buscando acelerar o início de carreira, né? E você é a prova viva disso. Sim, total, eu comecei a estagiar logo no comecinho, eu comecei a procurar estágio
estágio no segundo semestre da faculdade. Aí eu lembro que eu me inscrevi lá em dezembro, fui chamado em janeiro pro Itaú e comecei lá em fevereiro. Então foi bem no início, no comecinho do segundo ano da faculdade. E, cara, eu senti isso muito rápido, assim, porque quando eu entrei, eu era um dos estagiários mais novos. Então a galera tava entrando 1, 2 anos depois de mim, e aí eu fui aprendendo junto com eles. E aí eu fui efetivado, ainda no meio da faculdade. Nossa, a Camila fez uma cara bizarra de espirro. Enquanto isso eu vou narrando. Ela continua com outra cara. Parece que ela vai cantar no microfone. Agora a Camila está rindo com vergonha do espirro e aparentemente o espirro foi embora. Ai, passou. E aí eu fui efetivado muito cedo. Eu fui efetivado acho que com 21 anos. 21. Eu fui efetivado muito cedo, fui efetivado com 21 anos. E, cara, na idade que eu tava já efetivado como analista, tinha estagiário que entrava mais velho do que eu. E, de novo, aqui não tem aquilo de idade, mas pra mim esse ponto de crescer rápido na carreira era muito importante pra mim. Por isso que eu quis entrar no estágio rápido, sabe? Então eu tive a oportunidade de me desenvolver e ganhar uma maturidade que a galera da minha idade no geral não tinha, uma maturidade profissional que a galera no geral não tinha. Então você tem muito mais possibilidade de crescer rápido. Eu tenho um outro exemplo também que aconteceu na minha casa com meu irmão. Meu irmão também começou a carreira dele super novo. Acho que o estágio dele ele começou com 19 anos, se eu não me engano. E com 25... não, acho que foi 24. Tô bem ruim de idade aqui. Com 24 anos, ele já tava num cargo de gestor. Ele já tinha subido, ele se empenhava muito, tinha tido muitas experiências, ele conheceu muita gente lá. E, cara, a consequência disso foi ele conseguir crescer muito rápido na empresa. Óbvio que isso tá muito mais alinhado com o objetivo pessoal de cada um do que isso é a melhor coisa que você deve fazer. Isso daqui é ruim. Não, claro que tá alinhado. Se o seu objetivo for crescer rápido, quanto antes você começar seu estágio, mais você tem essa oportunidade de atingir o objetivo. E tem aquela galera que fala, mas não dá pra conseguir estágio no começo da faculdade, as empresas não contratam os alunos que estão começando agora, é só a partir do segundo ano, terceiro ano. E não é verdade. E eu sou a prova viva que isso não é verdade. Cara, meu primeiro estágio eu consegui nos meus primeiros 6 meses da faculdade. Eu lembro que na real, eu nem comentei isso, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre estágio. Nunca tinha ouvido falar. Eu entrei na faculdade, assim, muito chonga, sabe? Eu não sabia quais faculdades existiam. Eu não sabia o que era estágio, trainee. Eu aprendi mesmo na vida. Eu vivia em outro mundo. Eu era meio doida. Aí, beleza, eu queria ganhar muito dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro. Quando eu tava na faculdade, tava fazendo nada, eu tava cansada. Eu só estudava e ia pra academia. Estudava e ia pra academia. Ia pra faculdade. Burguesa safada. Era muito chato, eu tava cansada daquela vida. E aí eu falei, eu quero ganhar dinheiro, vou trabalhar. Aí eu procurei, né? Comecei a procurar na internet como ganhar dinheiro e tal. E eu conheci o negócio do estágio. Fui ver lá na faculdade também, tinha vários painéis com... Ai, gente, coitado de você que começou a faculdade na pandemia. Mas eu andava lá, tinha um painelzão, era a parede toda, lembra? Com vários estágios. Aí eu falava, 1.500, 2.000 reais. Oh, meu Deus, eu tô rica. E eu falei, beleza, vou procurar um estágio, vou começar a trabalhar pra ganhar essa graninha, né? Porque quem não ganha nada e começa a ganhar 2.000 do dia pra noite, tá ótimo. E aí eu comecei a procurar no Google e tudo mais. E mentira, eu falei, beleza, eu sou de setar o objetivo e ir concluindo, né? Então eu setei, quero o meu estágio. Só que eu percebi que tinha um processo antes, né? Que é o que a gente ensina aqui, que tem bastante vídeo falando de currículo, de preparação. E eu falei, beleza, acho que eu vou ter que me preparar. Vou esperar chegar julho, que eram as nossas férias. Falei, vou esperar chegar as férias. Faço isso tranquilamente e aí eu começo a me inscrever. E foi o que eu fiz. E logo em julho, logo quando eu mandei para algumas empresas e eu recebi a resposta de uma. Aí eu falei, nossa, como é fácil essa vida. Acho que isso foi mais cagada do que outra coisa. Eu acabei entrando nessa empresa. Aí então eu entrei em agosto, porque eles esperavam a virada de semestre da faculdade. Então eu comecei meu estágio no segundo semestre. E depois eu mudei, no meu terceiro semestre eu mudei... Terceiro ou no quarto? Não lembro qual que foi. No terceiro ou no quarto eu mudei pro meu segundo estágio. Depois eu mudei, no terceiro ano eu mudei pro
pro estágio da BASF. E no último ano, eu entrei em 2 estágios. Faltando 6 meses pra acabar, entrei em outro. Muito rata de estágio, muito rata. Então, não existe esse negócio de falar que a empresa não contrata no começo. Acho que é muito mais de você setar um objetivo, se preparar e falar, beleza, eu quero entrar aqui. Ah, mas a empresa só contrata gente que tá a partir do 2º ano. Por que será que isso acontece? Porque muitas vezes os universitários não estão maduros o suficientes para entrar no mercado de trabalho. Isso eu via com os nossos amigos. A gente tava com essa cabeça de trabalho, a gente queria falar sobre isso, mesmo não trabalhando, e os nossos amigos cagavam para isso. E acontece que isso é a maioria... Acontece com a maioria da cabeça dos universitários. Você entra na faculdade, você não quer saber de muita coisa. Então, você começa... Você não bate... Sabe quando o ímã, você coloca oposto um ao outro e se repelem? É isso, a empresa acaba não pegando jovens que acabaram de entrar na faculdade por causa disso. Não porque, acabou de entrar na faculdade. Não, é porque a maioria não está preparado. Total, a galera acha que as empresas não contratam no início porque não tem experiência e tal. Só que o ponto pra você conseguir um estágio, não é necessário ter experiência profissional. É necessário você ter experiência de vida, porque com as suas experiências de vida, você vai desenvolvendo as suas habilidades, as suas soft skills, que é, comunicação, inteligência emocional, uma série de soft skills, e também você vai desenvolvendo uma maturidade pra lidar no dia a dia, no mercado de trabalho e tudo mais. E esse é o ponto. Mas se você consegue mostrar para as empresas que você tem essa maturidade, que você conseguiu se desenvolver e que você tá pronto pra conseguir um estágio, não tem muito por que não te contratarem. Claro que assim, é um negócio que a gente sempre fala. Quando você tem uma situação, entre aspas, adversa, então, por exemplo, o que seria essa situação adversa? Cara, eu tô muito no início da faculdade, tô muito no fim da faculdade, ou, nossa, eu não sei Excel e inglês e 80% das vagas estão pedindo isso. Vamos considerar isso daqui como situação adversa. Então, assim, óbvio que você consegue estágio, tanto é que a gente conseguiu nessas condições, já consegui estágio sem inglês, sem Excel, já conseguimos estágio no começo da faculdade, no final da faculdade, então óbvio que é possível. Mas vamos supor que você tem aqui um leque de opções com 20 opções de empresas. E aí, se você tá no começo da faculdade, cara, vão ter 4 empresas ali que não vão querer te contratar. Porque dentro da política da empresa tem que estar a partir do 2º ano. Foi o que aconteceu comigo. Na época eu mandei pra algumas e não recebeu recebi retorno. Resposta. Exato. Tem outras empresas que já não ligam pra isso. Tem empresas que não aceitam pessoas que estão pro finalzinho da formatura. Mas tem empresas que aceitam. Então, assim, óbvio que não vai ser tão fácil quanto você tá no período ideal ali que eles falam e tudo mais. Só que você ainda consegue. O que você precisa fazer é se destacar pra isso. Senão também não tem jeito, né? E é muito importante você ter essa consciência de que, cara, se você tá procurando estágio em uma situação adversa, você vai demorar talvez um pouquinho mais, vai ser um pouquinho mais difícil, mas é totalmente possível se você tiver estratégia, se você tiver a cabeça certa, se você tiver bem direcionado. E é isso que a gente passa pros nossos alunos no programa, como conseguir um estágio foda. A gente prepara a cabeça da pessoa e o plano da pessoa pra ela conseguir um estágio na situação que for. No momento dela, ela vai se preparar pra isso. É que nem eu dei um exemplo esses dias no Stories, que é o seguinte. Muitas pessoas falam, mas eu não tenho experiência profissional, por isso eu não consegui estágio. Mas eu acabei de entrar na faculdade e não consegui estágio. É a mesma coisa, para as empresas, esse tipo de galera que acabou de entrar na faculdade ou não tem experiência profissional, é como se você estivesse no Netflix, aí você quer assistir uma série. Só que só vem o cardápio ali de série de detetive ou crime. Já aconteceu com você? Tem vezes que eu vou procurar, parece que tudo é baseado em crime ou detetive. E eu não aguento mais. Eu tava cansada, sabe? Eu já tinha assistido tanto e parece que é sempre a mesma história. Por mais que seja diferente, é igual. E as empresas olham pra esses universitários que têm essas características e falam, nossa, vai ser a galera que tá despreparada, a galera imatura. Não vou nem dar bola. Só que, quando chegou o Gambito da Rainha recentemente, todo mundo fez o quê? Todo mundo brilhou o olho pro negócio. Por quê? Era uma menina órfã que se envolveu com as drogas e bebida, que jogava xadrez e viajava pelo mundo. Todo mundo olhou pra aquele negócio e falou, pera, isso daqui é diferente, eu preciso assistir, tá todo mundo falando. Se você consegue se diferenciar, porque as empresas estão olhando pra você como se fosse uma série de detetive e crime. Só que se você consegue mostrar que você é o Gambito da Rainha,
Não tem por que essas características te prejudicarem. Muitas vezes a gente não tá entrando numa vaga, tô no começo da faculdade e não tô conseguindo uma vaga, não tenho experiência profissional, não tô conseguindo uma vaga, não é culpa da empresa, sempre a culpa é nossa. Provavelmente você não tá conseguindo mostrar que você tem muito diferencial e muita coisa a agregar. Total, porque a galera começa a procurar estágio, a gente vê isso quando os alunos entram no programa, a gente vê muito isso. A galera entrou no programa, a gente vai fazer o conhecimento inicial pra entender qual que é a fase que a pessoa tá, e aí, me inscrevo em processo, não recebo retorno, faço entrevista, não recebo retorno e tal. Mas por quê? Por exemplo, quem se inscreve, que geralmente é o que acontece com a galera que tá no começo da faculdade, a pessoa se inscreve em várias vagas e aí nenhuma empresa retorna. E aí a pessoa fala, tá vendo? Empresa não contrata no começo da faculdade. Mas por quê? Muito provavelmente seu currículo tá mal escrito, tá mal desenhado, e a gente vê isso com os alunos quando eles entram no programa. O contato inicial, que a gente olha o currículo da galera, fala, nossa, mano, não manda isso, é por isso que você não tá avançando. Seu currículo tá mal escrito, seu currículo tá com um layout que não chama atenção, seu currículo não tá adequado. E a galera acha que é as empresas que não querem contratar, mas é você que não tá sabendo abordar as empresas. E aí, com o tempo, a gente consegue ir trabalhando isso na galera, mas é praticamente unânime, assim, todo mundo que entra no programa vem com o currículo assim, vem com uma abordagem de entrevista assim, e você vê que a pessoa tá muito crua ainda, precisa se desenvolver. E não é o problema da empresa, é o problema da pessoa, né? Então, acho que esse é a principal coisa que a galera coloca na cabeça de achar que não tá avançando porque as empresas não contratam, mas na real você tá panfletando currículo, mandando o mesmo currículo pra todo lugar, abordando todas as empresas do mesmo jeito, não adapta o seu conteúdo, não adapta o layout do seu currículo e fica nessa, né? E não vai evoluir, não tem outro jeito, você só vai ficar batendo a cara na parede. Eu até queria trazer um aluno aqui, um exemplo de uma aluna nossa, vou chamar ela de aluna H pra não expor, que ela tinha esse perfil. Fala o nome, fala que é a Elo. A Elo. A gente tem uma aluna que chama Elo e ela não tem experiência profissional. E ela falou, eu entrei aqui no programa porque realmente eu não consigo ser chamada para os processos seletivos. Parava logo na primeira fase. Parava logo ali na parte do currículo, e eu acho que isso é por causa da minha experiência, que eu não tenho experiência profissional e tudo mais. Ela começou a assistir as aulas de currículo, começou a usar as estratégias, ela até mandou um áudio. Gente! Vamos colocar o áudio dela no podcast. Gente, deixa eu falar uma outra coisa que eu reformulei, né, o meu currículo, né, coloquei como vocês ensinaram, né, aí eu comecei a mandar, só, tipo, entre ontem e hoje, tipo, que eu mandei semana passada o currículo, eu tive, tipo, 2 retornos, tipo, 3, 4, sei lá quantos, já perdi as contas, e eu já tenho 2 entrevistas marcadas segunda-feira de outra empresa e de outras coisas. Eu fiquei, gente, tá funcionando. E ela falou que depois que ela mudou, uma semana depois, 3, 4 empresas chamaram ela para um processo seletivo. Então, é muito mais de como você consegue ser o gambito da rainha e deixar de ser uma série de crime, série de detetive. E a gente falou aqui do jeito errado, né? Que todo mundo faz quando tá começando a pensar em estágio, quer sair panfletando currículo e tal. A gente mesmo fez isso. A gente fez isso e a gente não teve resultado até mudar. Mas também tem um jeito certo de você fazer. Então não adianta nada a gente ficar só falando que a galera tá falando errado e não falar o que fazer. Então vamos dar algumas dicas aqui pra quem tá no começo da faculdade e tá começando a pensar em estágio. A primeira coisa é você se preparar. Então começa a entender sobre os processos seletivos, como que funciona o processo seletivo, o que é esperado de você em cada etapa, como que você pode se destacar, como que você pode se vender, construir a sua história. Essa é a primeira etapa, você entender como que funciona o processo pra você conseguir mandar bem nele. Senão você vai ser surpreendido, tipo, é a primeira vez que você faz uma entrevista. E aí você não faz ideia de como vai ser, do que você vai falar, o que vão te perguntar. E as chances de você conseguir avançar são muito baixas. Então a primeira coisa é buscar entender isso. E a próxima coisa que eu vejo aqui é, entenda o que tá acontecendo no mercado. Se você não entende o que tá acontecendo no mercado, então, usando aquele exemplo que você trouxe no começo do podcast, aqui em São Bernardo tem a Volkswagen e a Mercedes, são grandes empresas, meu pai, meu avô trabalhou lá, então eu quero trabalhar na Mercedes. Beleza. Quero estagiar na Mercedes. Ok. Só que não basta você querer trabalhar lá, ter isso como objetivo, se você não entende nem o que a Volks faz, nem quais são os segmentos, quais são as áreas que tem lá, tem a Volks, como que chama?
concessionária, Volks indústria, Volks caminhão, Volks carro, Volks, sei lá. Entender as linhas de negócio, o modelo de distribuição. As inovações que estão chegando. Só que não é também só olhar o que tá chegando aqui no Brasil. Porque a gente sabe que tudo que chega aqui no Brasil, 3, 4 anos já tava lá fora. Então, pô, será que tem conteúdo que eu posso acompanhar desse mercado, desse segmento lá fora e ver como que isso tá vindo aqui dentro e tal? Essa questão de preparação é muito legal, porque você vai chegar, se realmente, essa é a minha única empresa dos sonhos, taca sua cabeça, energia em estudar sobre isso, porque quando você chegar na entrevista, quando você chegar na dinâmica, no processo seletivo, e você souber como funciona, não tem como dar errado. Total. Se você tem esse tempo pra se preparar, você consegue muito bem mapear. Olha, até vamos dar essa dica aqui, né? Quando os nossos alunos, eles entram no programa, a gente tem o nosso primeiro encontro, que é pra construir o PDI. O PDI é o Planejamento de Desenvolvimento Individual, que é uma ferramenta que grandes empresas usam pra fazer o planejamento de carreira dos colaboradores. E o primeiro ponto do PDI é você entender qual que é o seu objetivo. Então, por exemplo, você já tem algumas empresas que você quer estagiar, cara, começa a olhar o que essas empresas pedem nos requisitos, como foram os processos dela, e aí você começa a ir trabalhando. Então você vê que, por exemplo, essa empresa que você quer muito, ela pede Excel como requisito. E você ainda tem muito tempo pra ir lá fazer um curso de Excel, aprender a mexer no Excel, ver vídeo no YouTube de como mexer no Excel. Então vai e aprende Excel. Porque quando você daqui 2, 3, 4, 6 meses for se inscrever para aquela empresa, você já tem esse requisito. Então as suas chances de avançar são maiores. É muito nessa linha aqui. Então, se for pra dar uma dica pra quem tá começando a faculdade, é justamente isso. Quem tá começando a pensar em estágio agora no início da faculdade, é isso. Começa a entender o que as empresas que você quer, que você gosta, elas pedem e valorizam pra você começar a se desenvolver com isso, pra quando você for buscar o estágio, você já tá super preparado. Exatamente. Para de se limitar aos conhecimentos que seu professor passa aí na aula virtual. Não, isso não basta para você ser um futuro estagiário sênior. O mercado de trabalho, mano, é um mundo totalmente diferente do que você aprende na faculdade. É totalmente diferente. Verdades difíceis de serem ouvidas muitas vezes, mas é totalmente diferente. E, cara, acho que a gente... esse podcast aqui a gente focou muito em falar pra quem tá no início de carreira, só que a gente sabe que tem muita gente... No início de carreira, no início de faculdade, só que a gente sabe que tem muita gente que já tá indo pro finalzinho da faculdade, às vezes a pessoa foi empurrando ali com a barriga, ou não conseguiu procurar estágio no começo, acabou deixando pro final e tal, e às vezes a pessoa ouviu aqui e falou, nossa, tô fudido, tô ferrado, nossa, eu deixei pra última hora, ferrou e tal. Calma, não é assim também. Esse podcast foi direcionado pra falar sobre as vantagens, os benefícios do início de carreira. Depois a gente vai gravar um outro falando do início de carreira, eu tô com carreira na cabeça, falando do início de faculdade. Depois a gente vai gravar um outro falando quando você já tá mais pro final da faculdade, que é esse, bateu na bunda, a água bateu na bunda, e agora? Como que eu faço pra conseguir estágio? A gente também vai falar disso, mas só te avisando aqui, calma, relaxa, fica tranquilo, o mundo não vai acabar. Seca o suor da subaca. É totalmente possível você conseguir um estágio mais pro final da faculdade também, então não se cobre muito disso, não deixa isso afetar muito a sua saúde mental. Até queria pegar um texto que a gente tem no nosso Instagram pra ler aqui pra essa pessoa que tá muito preocupada. Empresta aí seu celular. E enquanto isso, galera que tá assistindo a gente pelo YouTube, aproveita e escreve aqui no comentário quais são os temas de podcast que você quer ouvir. O Ricardo já deu um spoiler aqui que a gente vai criar um episódio pra você que tá no finalzinho da faculdade, talvez esteja desesperado ouvindo esse episódio, mas escreve aqui. Tem gente que também escreve resumo do podcast aqui, eu adoro ler isso daqui, porque eu falo, nossa... Gostei desse resumo. Então, esse texto aqui que eu acho muito foda, que sempre que alguém manda alguma mensagem no direct pra gente, alguma coisa, falando que tá preocupado por causa do final da faculdade, que deixou muito pra trás, que às vezes acha que tá mais velho pro mercado de trabalho e tal, eu gosto de mandar esse texto pra pessoa que a gente já fez num post nosso. Então, vou ler com uma voz de narrador aqui. Alguém se formou com 22 anos, mas teve que esperar 5 anos pra conseguir um emprego estável. Zoeira. Alguém se formou com 22 anos, mas teve que esperar 5 anos até conseguir um emprego estável. Outra pessoa conseguiu um estágio aos 24 e virou gestora aos 30. Enquanto isso, alguém começou a estagiar aos 19 e ficou desempregado com 29 anos. Alguém se tornou um grande empresário aos 25 e morreu aos 50. Enquanto isso, outra pessoa se tornou empresária aos 50 e viveu até os 90 anos com saúde. As pessoas ao seu redor podem parecer que estão na sua frente e outras parecem que estão atrás de você. Mas todo mundo tá correndo a sua própria maratona no seu próprio tempo.
Então relaxa, você não tá atrasado, você não tá adiantado, você tá no tempo certo. Então se já passou esse período de início da faculdade, não tem problema, não se cobre por isso, não sofra por isso, ainda é totalmente possível você conseguir um estágio. A diferença é que você tem menos tempo pra testar as coisas, então você tem que ser mais assertivo e tem menos tempo pra errar. Então você não pode ficar bobeando com o processo seletivo, você já tem que super se preparar pra, você se inscreveu no processo seletivo, foi chamado, você ter muito mais chances de passar, porque senão você não vai passar nesse, aí você não passa no próximo, e vai virando uma bola de neve, quando vê aí já não dá tempo mesmo. Então dica pra essa galera é: maratona tudo aqui do Estagiário Sênior, consome todo o conteúdo, fica de olho nas coisas que a gente solta por aqui, quando lançar a próxima turma do nosso programa também, porque a gente vai te ajudar a se preparar pra isso, pra você não ficar perdendo tempo e não correr o risco de não conseguir o seu estágio por falta de preparação. É isso aí. Esse texto eu acho ele animal, ele toca o coração. Toca, ficou emocionado. Também fico emocionada. Então é isso, né, galerinha? Espero que você tenha curtido o episódio de hoje. Espero que tenha te ajudado se você tá aí no comecinho da faculdade e nunca tinha olhado pro estágio dessa forma. Começa a ver mais esses detalhes, porque o começo da faculdade, esse comecinho, é um momento muito especial. Se você olha com muito carinho, você consegue tomar decisões muito assertivas que podem ter consequências muito positivas no longo prazo. A gente fez isso e a gente recomenda pra muita gente, porque foi muito legal poder testar, experimentar, estudar e óbvio que tomar nabo, né? Porque foi cansativo, é cansativo demais. Se você realmente focar em querer ter uma carreira legal, cara, você vai ter que estudar mais do que a maioria, você vai ter a faculdade à noite, você vai ter o estágio, vai ser cansativo, mas no final vai valer muito a pena. E a gente quer te acompanhar nessa sua jornada. Então, tamo junto e até o próximo episódio. Falou!